Os coolers, de um modo geral, são sistemas reguladores, ou seja, eles são autorregulados por determinados circuitos. Esses sistemas reguladores quer dizer que a sua velocidade é controlada pelo circuito eletrônico. Muitas vezes esses coolers se encontram em bom estado, porém o seu circuito, lógico, que determina essa velocidade, está danificado por algum motivo. E sendo assim, esse cooler não vai funcionar. Nestes casos, que realmente o cooler está bom e o problema é o circuito lógico, que envolve a própria placa lógica, infelizmente teremos que trocar a placa lógica, que é um custo alto e caro, e às vezes até fazer o reparo fica um pouco inviável, pois o cooler às vezes está bom e a placa está danificada. Nesses casos, como saberemos que realmente o problema está no cooler ou está no próprio processador? Esses processadores, eles entram num ponto de corte, então vamos ter que forçar essa situação, como por exemplo, retirando o dissipador ou o cooler do seu local. Esse processador vai começar a funcionar e esquentar e automaticamente os coolers vão acionar. Procure não demorar muito com o cooler fora do próprio processador. Ele não vai queimar. Automaticamente a máquina vai desligar e desarmar logo em seguida. Mas seja feito rápido, porque para apenas a gente detectar se o problema existe. Removemos, logo os coolers armados, coloquemos de novo o cooler no local, fazendo com que, assim temos a certeza que as ventoinhas estão sendo armadas. Se as ventoinhas não armarem, consequentemente, ou a ventoinha pode estar danificada ou o circuito pode estar danificado. Como é que poderemos testar isso? Os coolers, de um modo geral, eles obedecem um certo comando para a sua própria velocidade, ou seja, ele constantemente não está ligado direto, ele liga de acordo com a temperatura que o processador atinge, ou seja, o seu máximo de saturação de trabalho. Esse controle é feito através de determinados sinais que chegam através desses fios, como por exemplo, nós temos o fio vermelho, que é justamente que determina a alimentação do circuito do ventilador. Temos o fio preto, que é o seu terra, e o fio amarelo ou alaranjado, ele é o controle. Tanto o fio vermelho quanto o fio alaranjado, todos dois trabalham na faixa de 0 a 5 volts, onde a alimentação desses coolers são feitas com 5 volts e o controle é feito entre 0 até no máximo 3,3, 3,5 volts, onde a ventoinha atinge uma velocidade intermediária, nem no máximo, nem no mínimo. E desta maneira, o controle do cooler, que é feito através da placa lógica, aumenta ou diminui a velocidade de acordo com a temperatura que o processador alcança. Nos casos em que o cooler realmente não funciona, como podemos testar este cooler? Para termos certeza se é o cooler ou se é na placa lógica. Qualquer fonte de 5 volts que possamos ter, até uma fonte de um PC, uma vez alimentada o fio vermelho junto com o fio amarelo, esse ventoinha tem que girar na velocidade máxima. Uma vez feito isso, nós temos a certeza que o cooler está bom. Caso não gire, infelizmente o cooler está danificado. Mas caso esse cooler gire, constatamos que o problema está na placa lógica. Para que possamos ter certeza também se o problema está na placa lógica, devemos remover de cima do processador o próprio radiador de calor. Durante alguns segundos, essas ventoinhas devem armar. Se ela não armar, automaticamente a minha máquina vai começar a sobreacrescer, o meu processador vai sobreacrescer e logo em seguida ela vai desligar sozinha. Mas antes que ela desligue, devemos colocar de volta o seu cooler e percebemos se as ventoinhas armaram. Se não armou, realmente nós temos a certeza que as ventoinhas estão boas, porque testamos externamente, mas ela não armou. Então o próprio circuito está danificado. Para que não tenhamos um baixo custo com relação a esse serviço, podemos acionar essas ventoinhas direto. A única situação que vai acontecer, no caso, no uso da máquina com a bateria, ela irá consumir um pouco mais de energia na bateria, mas a máquina funciona normalmente. Como na maioria dos casos as baterias já estão danificadas de um modo geral, essa máquina vai ter uma funcionalidade normal. Porém, de um certo modo, ela vai trabalhar numa temperatura sempre abaixo do que o normal que ela já estava trabalhando, porque o processador vai estar sempre refrigerado. Quero destacar também que as ventoinhas do processador não armam direto, ou seja, o cooler da máquina não fica ligado direto. Liga de acordo com a temperatura que o processador atinge. E em alguns casos, essas ventoinhas nem ligam
porque a máquina liga, carrega o sistema operacional e está parada, muitas vezes ela nem arma. E em alguns casos elas armam e ficam ligadas o dia todo, mas elas não ligam junto com a máquina. Apenas faz um teste de inicialização, com uma vez um pequeno giro, ou a ligam durante alguns segundos depois desligam. Isso é normal no notebook, diferente do desktop que fica ligado direto. No caso em que realmente constatamos que as ventoinhas estão boas, girando normalmente, testando com fonte externa, e já tiramos o dissipador processador, elas realmente não armaram, constatamos que realmente o problema está no circuito de controle de temperatura na placa lógica, nós podemos ligar essas ventoinhas direto, como seja, pegando o fio vermelho e o fio amarelo ou alaranjado, ligando junto, ligando direto eles a uma ligado direto a uma fonte de 5 volts. Essa fonte de 5 volts eu sempre vou encontrar justamente ao redor onde estava encaixado o conector. Uma fonte estável que se mantenha com 5 volts desde que eu ligue a máquina até a sua desligada ou que eu possa parar o funcionamento. Sempre nessa região próxima, perto de alguma perna de componentes ou em alguma trilha, eu vou encontrar o 5 volts estável, pois o mesmo 5 volts que alimenta o controle de temperatura também alimenta o cooler. Tá? Essa variação de ter 5 volts ou ter controle varia muito de acordo com o tipo de controle interno da placa lógica. Certos coolers são acionados colocando e tirando a alimentação do próprio circuito do cooler. E alguns coolers são acionados colocando ou tirando o sinal de controle, ou seja, colocando 0 volt ou colocando 3 a 5 volts para que o cooler funcione. Todas as informações passadas para vocês até agora são informações que possamos detectar se o problema está na placa lógica ou o problema está no cooler. Deixando bem claro que o fio vermelho é a alimentação das próprias ventoinhas e o fio alaranjado é o seu controle. Esse fio alaranjado ou amarelado, muitas vezes ele pode tomar uma outra coloração, como por exemplo, nesse exemplo que temos aqui, que é o Toshiba, que uma das suas ventoinhas, o controle é um fio azul. Independente da sua coloração, sabemos que ele é um fio diferente do preto e do vermelho, pois que são os fios que levam a alimentação para a ventoinha. Então, esse fio é o fio de controle, como já foi dito, que é uma alimentação que gera entre 0 a 3,5 volts, mais ou menos, como uma velocidade intermediária. Ou muitas vezes ele pode até elevar um pouco mais a tensão, automaticamente aumentando também a velocidade das ventoinhas. Essa adaptação, que nós já dissemos, juntando o fio vermelho com o fio de controle, ligando direto numa fonte de 5 volts, faz com que essas ventoinhas funcionem direto, garantindo assim que não haverá necessidade de substituirmos a placa lógica. É claro que todas as informações devem ser passadas para o cliente, para que futuramente ele não leve com outra assistência técnica e descubra que vocês fizeram uma adaptação sem informá-lo. Vamos falar agora um pouco sobre as memórias de notebook. As memórias que eram colocadas nos Pentiums, de um modo geral, eram memórias ELOS, os mesmos padrões encontrados nos desktop. E elas obedeciam mais ou menos esse formato, sem divisão nenhuma, apenas com encaixe próprio. Tanto as pequenas quanto as maiores que nós encontramos nas máquinas bem mais antigas. Mas provavelmente poderemos esbarrar com algum tipo de memória desse ainda no mercado. A evolução dessas memórias deu as memórias SD-RAM, que tem o mesmo formato para todos os barramentos, como por exemplo o barramento PC66, PC100 e PC133. Variando um pouco de acordo com a quantidade de chips contendo nessa placa, mas todas obedecem o mesmo formato, a mesma arquitetura. A evolução disso deu-se as memórias DDR, como por exemplo esta aqui que é DDR1, tendo apenas uma pequena diferença no seu guia. A localização desse guia, um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, determina se é da memória DDR1 ou DDR2, evitando que elas sejam encaixadas nos mesmos slots. Deixando bem claro que as memórias de notebook, como as de desktop, devem ser sempre testadas no equipamento, pois não quer dizer que eu tenha uma memória PC133 que realmente vai funcionar no barramento PC133. Essa incompatibilidade que existe no desktop, no notebook também existe. Ressalto certos fabricantes já bem conhecidos que têm modelos específicos para determinados modelos de notebook, como a própria Kingston, que aí realmente há uma certa, não haverá nenhuma incompatibilidade.
Fora, diferente disso, realmente teremos que fazer o teste direto no equipamento e testar o desempenho da máquina com a memória nova que colocamos. Essas memórias normalmente se localizam ou debaixo da máquina ou às vezes debaixo do teclado. Nós temos algumas opções, como por exemplo, poderemos encontrar 2 slots de expansão debaixo da máquina e assim fazemos as expansões de memória. Ou vamos ter casos em que temos 2 slots e um on-board, ou um slot e um on-board estando dividido entre a placa, entre debaixo do teclado ou debaixo da máquina. Como por exemplo, esse aqui que é um Toshiba, nós temos o slot de expansão preso à placa lógica e a expansão e o slot on-board preso à placa lógica, tanto debaixo da máquina como debaixo também do teclado. Ou seja, onde encontrarmos 4 chips seguidamente iguais, isso aqui quer dizer que é meu banco de memória. E nesse caso dessa máquina, ela tem 2 bancos on-board e apenas um lote de expansão. Mas tem casos em que eu tenho um banco on-board e 2 slots de expansão que podem estar debaixo do teclado ou debaixo da máquina, ou os 2 debaixo da máquina. Isso varia muito. Nos casos em que temos memória on-board, nosso sistema de expansão de memória fica um pouco limitado, pois a base inicial dele é a partir da memória on-board que temos. Quando não temos nenhuma memória on-board, fica mais fácil o processo de expansão, pois como eu não tenho nenhuma memória on-board, automaticamente quem determina o meu mínimo sou eu mesmo, de acordo com a memória que eu coloco. Quero destacar também que cada notebook tem o seu mínimo e o seu máximo de memória para funcionar. Essas informações sempre estão dispostas nos manuais técnicos ou no manual do cliente, quando o cliente adquire o equipamento.